Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós estamos aqui retomando hoje o nosso curso de Física Matemática. E vamos iniciar esse curso estudando a parte de cálculo vetorial. De que se trata aqui o cálculo vetorial? Bem, pessoal, nós vamos tomar como requisito o conhecimento da álgebra vetorial. É aquela álgebra que vocês aprendem lá no primeiro semestre, na disciplina Vetores e Geometria Analítica, em que vocês aprendem a definição do que é um vetor no espaço euclidiano, suas operações e as propriedades dessas operações. Aí lá vocês têm a soma de vetores, multiplicação por escalar, produto interno, produto vetorial, com suas respectivas propriedades. E vocês fazem as aplicações na geometria analítica. Aí vocês estudam a reta e plano, cônicas e quádricas, e etc. O que nós vamos fazer aqui no cálculo vetorial, nós vamos pegar esse conhecimento de álgebra vetorial e vamos introduzir em vetores os conceitos de cálculo diferencial e integral. E o objeto principal aqui do estudo do cálculo vetorial são os chamados campos vetoriais. Nós vamos aqui definir o que é campos vetoriais. E em cima dos campos vetoriais, nós vamos fazer o cálculo diferencial e integral. Então, nós vamos, nesses campos, calcular limites, introduzir derivadas e integrais. E também nós vamos tratar, por exemplo, dos conceitos de continuidade, diferenciabilidade, definir o que é uma diferencial associada a um vetor. Então, pronto. Para nós entendermos o que é um campo vetorial, a gente precisa saber primeiro, antes de qualquer coisa, o que é um campo. Eis a questão. O que é um campo? Então vamos tratar disso aqui agora. Vamos considerar o nosso espaço tridimensional, o R3. No espaço tridimensional, nós vamos considerar aqui um sistema de eixos. Imagina que eu tenho aqui um sistema de eixos. Aí aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E eu vou tomar aqui uma determinada região do espaço. Pronto, imagina que eu tenho aqui uma determinada região. Eu vou chamar essa região de D. Uma região que, claro, está contida no R3. Essa região, ela pode ser, por exemplo, um volume, um conjunto de pontos que determina um volume. Pode ser um conjunto de pontos que determina uma superfície aberta ou superfície fechada, ou pode ser uma curva, tanto uma curva aberta como uma curva fechada. Eu vou considerar no interior dessa região aqui um ponto. Imagina aqui que eu tenho um ponto arbitrário, P. Eu considerando esse ponto arbitrário P, tudo que vale o sistema que eu tratar aqui, definido no ponto P, o que vale no ponto P vai valer nos demais pontos da região. Então, aqui, o ponto P, ele é um representante de toda a região, por ser arbitrário. Agora, imaginem que em cada ponto da região D, eu defino uma função.
Aqui eu tenho uma função em cada ponto. Vamos colocar aqui um P está associado a uma função. Qual a natureza dessa função? Não importa. Pode ser uma função escalar, uma função vetorial, uma função tensorial ou qualquer outra coisa. Não importa. O que importa é se essa função estiver definida em qualquer ponto P que pertence a D, esta função tem um nome de campo. Então, o que é um campo? Vou colocar aqui. Um campo é uma função definida nos pontos de D, onde naturalmente esse D está contido no subconjunto de R3. Eu posso considerar também casos particulares, em vez de R3 e R2, posso fazer tudo no plano, mas por hora eu vou considerar o caso geral no espaço R3. Então, isto é um campo, uma função, eu não disse como é essa função, que ele está definido em todos esses pontos aqui. Agora sim, agora nós vamos considerar a natureza dessa função. Agora imagine se f for uma função escalar, então, vamos pegar aqui f, que vai ser aplicado em P, né, é o quê? Um campo escalar. Na física, nós temos muitos exemplos de grandezas que são representadas por campos escalares. Por exemplo, imagina a atmosfera da Terra. E eu quero considerar a distribuição de pressão atmosférica na atmosfera. Sei lá, a atmosfera, vamos colocar aqui, até 10 mil metros de altitude, por exemplo. Aí, se eu for considerar a pressão atmosférica na atmosfera nessa região, eu posso representar isso por um campo escalar. A pressão atmosférica, ela é uma função escalar. Aí, se eu for considerar a pressão atmosférica em cada ponto da atmosfera ao redor do planeta, a 10 mil metros de altura, isto é um campo escalar. Então, eu posso considerar aqui que a pressão atmosférica, aliás, a pressão como um todo, a distribuição de pressão, eu vou considerar a pressão atmosférica, é um campo escalar. Outro exemplo de aplicação na física de campo escalar. Imagina que eu tenho uma barra de ferro. Vamos considerar uma barra cilíndrica para simplificar as ideias aqui. Então, eu tenho uma barra cilíndrica. Aí, de um lado, numa extremidade, ela está conectada com uma fonte quente. E na outra extremidade, ela está conectada com uma fonte fria. Então, vocês têm aí um fluxo de calor do quente para o frio. E devido a esse fluxo de calor, vocês têm uma distribuição de temperatura. Isso vai determinar uma distribuição de temperatura no objeto condutor de calor, na barra. Aí você tem a distribuição de temperatura.
Nesse caso, a temperatura está definida em cada ponta ali do cilindro. Que eu posso considerar, posso tratar aquele cilindro como uma região do espaço tridimensional. E aí, é, a temperatura, vou colocar aqui, distribuída num objeto, lá, por exemplo, lá no caso da barra cilíndrica, um objeto é um campo escalar. Você tem isso aqui. Você tem outros exemplos. Por exemplo, imagine que eu coloque sal dentro de uma certa quantidade de água. Eu dissolvo sal. Então, a concentração de sal que eu coloco ali na água pode ser tratada também como um campo escalar. E muitos outros exemplos. Mas o que realmente vamos tratar aqui, com mais detalhes, é o. Vamos colocar aqui. O campo vetorial. Vamos refazer nosso desenho? Então, imagina que eu tenho o espaço tridimensional, aí vou considerar aqui os eixos. X, Y. Os eixos aqui, o qual eu vou parametrizar o espaço aqui, vou parametrizar, por exemplo, coordenadas cartesianas. E vou tomar uma região. Imagina que eu tenho isso aqui. Sei lá, uma, uma certa região. Aí eu vou dar o nome de D, que está contido no R3. E vou considerar aqui um ponto P. Imagina que eu tenho aqui um ponto arbitrário. Então, eu vou considerar um certo campo nessa região. Agora, a natureza do campo vai ser a seguinte. Imaginem que em cada ponto aqui arbitrário, que eu escolhi, cada ponto P arbitrário de D, eu defino um vetor. Por exemplo, eu tenho aqui um A, um vetor, no ponto P. Então, se em cada um dos pontos dessa região está definindo um vetor, então esse A vai ser um campo vetorial. Então, aqui eu posso. Então, aqui vamos fazer. Vamos fazer aqui até a definição. Então, vamos colocar aqui a definição do que é um campo vetorial. Então, aqui, pessoal. Seja D uma região de R3. Um campo vetorial, vou fazer um destaque aqui. Um campo vetorial. Eu vou rolar aqui a tela para baixo para a gente ter mais espaço. Um campo vetorial é uma função. Vamos pegar aqui uma função. Deixa eu apagar aqui. Uma função A. Aí o que é que essa função A faz?
ela pega um ponto, vamos pegar aqui de D, e transforma isso num vetor de R3. É uma função de D em R3. Aí eu pego aqui um ponto P e transforma isso num vetor A aplicado no ponto P. Então, isto é um campo vetorial. E como é que eu represento este campo vetorial? Se nós estivermos trabalhando com o sistema cartesiano, com coordenadas cartesianas, né? Então, nós podemos representar assim. Imagina que eu tenho isso aqui, pessoal. Aí eu tenho aqui um campo vetorial pode ser representado como aí eu vou colocar aqui em coordenadas cartesianas. Eu tenho aqui o A, que em geral, o ponto P, ele pode ser representado por coordenadas. Eu posso ter as coordenadas associadas ao P. Vou colocar aqui X, Y, Z, que vai ser igual. Aí eu tenho aqui, vou botar um F de X, Y, Z. Aí eu vou colocar aqui na direção X. Esse X é o vetor unitário na direção X, que é aquele I vetor unitário, vetor I, mas eu vou representar por X chapéu. Aí vocês têm isso aqui, um G, X, Y, Z, na direção Y. Aí vocês têm o H de X, Y, Z na direção Z chapéu. Então, em geral, isso aqui é a representação em coordenadas cartesianas de um campo vetorial. Mas só que lá para frente, a gente vai ver que outras representações que nós vamos ver. Essa representação cartesiana não é única. Você pode representar um campo vetorial, por exemplo, a gente vai ver, vai definir isso direitinho, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, ou outros sistemas de coordenadas. Na física, existem várias grandezas físicas que podem ser representadas por campos vetoriais. Por exemplo, o campo eletromagnético. Nós vamos lá para o eletromagnetismo, aí nós nos deparamos com o objeto principal do eletromagnetismo, que é o campo eletromagnético, que é um campo com essa natureza aqui, é um campo vetorial. Aí o campo de gravitação clássico, também na gravitação newtoniana, ele é um campo vetorial também. Não na gravitação da relatividade geral, que aí eu tenho outro tipo de campo, é o campo tensorial. Mas vamos tratar isso aqui. O que mais? Na dinâmica de fluidos, o campo de velocidade de um fluido, num escoamento, de uma tubulação, também é um campo vetorial. Então, vocês observam que o estudo dos campos vetoriais, ele é essencial para você fazer, por exemplo, fazer eletromagnetismo e dinâmica de fluidos. Pessoal, para nos familiarizarmos com os campos vetoriais, vamos colocar aqui alguns exemplos e traçar os gráficos desses campos. Ou seja, saber em cada ponto como o campo vetorial se comporta.
cada ponto do domínio. Então aqui, vamos colocar aqui os exemplos. E o exemplo 1. O exemplo 1, vamos colocar aqui um exemplo bem simples. Aqui eu tenho um A, um campo vetorial A. Eu vou colocar ele definido no plano, para simplificar mais ainda. Então aqui, cada ponto P associado tem uma coordenada XY. E a cada ponto P desse está associado o vetor, vamos colocar aqui Y chapéu, que é o vetor unitário na direção Y. É o J em alguns livros, aquele J, se lembra aqueles vetores I, J, K? Nós vamos usar X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Então esse campo aqui, primeiro, ele é um campo uniforme. Por quê? Porque em todos os pontos do domínio aqui, no caso o plano, o vetor associado a todos esses pontos é o mesmo. No caso aqui, Y chapéu. Então, basta a gente traçar esse vetor em um ponto, que em todos os outros pontos será o mesmo vetor. Então, vamos colocar aqui o gráfico. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos ver. Então, vamos pegar aqui um eixo. Eu tenho aqui... vamos pegar aqui... Então, eu tenho isso aqui, pessoal. Olha aqui. Então, pronto. Aí vamos colocar aqui, por exemplo, para ficar mais claro aqui, vamos pegar esse ponto aqui, olha. Esse pontinho aqui. O ponto 1, 0. O vetor associado a ele é Y chapéu. Eu vou colocar aqui, olha. Ponto. Ele tem tamanho unitário, então aqui, olha, vai de 0 a 1 aqui, ó. O tamanho, ele é para cima, apontado no paralelo ao eixo Y. Ele é assim, olha. Vamos marcar nos outros pontos. Aqui, ó, por exemplo, no ponto 2, 0, que aí vai ser o mesmo vetor. Aqui, ó, no ponto 3, 0. Aí eu posso pegar aqui, ó, no ponto 1, 1. Aí eu coloco ele aqui no ponto 2, 1. Olha só, tá vendo? Aí eu preencho aqui o plano. Vou preenchendo com o vetor. Aí ele é definido na origem. Aí ele continua aqui, olha. Aí ele vem para cá. Aqui, olha. Estão vendo como ele é, o desenho dele está se definindo aqui? Aí eu coloco aqui, ó, mais. E eu continuo aqui, ó, no lado negativo aqui. Vem para cá. Ó, estão vendo aqui, ó? E assim vai. Aí se eu pegar mais pontos, em cada ponto desse eu coloco vetor. Aí desenho o campo vetorial. Eu posso fazer esse desenho mais... como é que se diz? Mais denso. Aí eu posso usar um software, um software gráfico para fazer isso mais definido. Aqui eu fiz a mão livre, mas isso fica bem definido se você usar um software. Por exemplo, você usa lá o MATLAB, o Maple, isso fica bem desenhadinho. Vamos para outro exemplo. Aqui, aí você vê o caráter uniforme, né? Em todos os pontos aqui, ó, o vetor é o mesmo. Aqui, ó, para onde você vai, o vetor apontando para o mesmo lugar, o mesmo tamanho aqui, ó, mesma direção, tudo paralelo. Agora vamos colocar um outro exemplo.
O exemplo 2. Eu tenho aqui. Tá? Todos esses exemplos eu vou colocar o vetor definido no plano, porque é mais fácil desenhar. Mas você pode, num software gráfico, mandar ele plotar o campo vetorial em um campo tridimensional. Vou colocar esse outro aqui. Nós temos esse outro caso aqui, olha. X na direção X chapéu, tem a componente X e tem uma componente Y. Esse vetor aqui é o vetor posição que a gente define lá na mecânica clássica, que a gente localiza um ponto no espaço. É o chamado vetor posição. Aí como é que é o gráfico desse campo vetorial aqui? Nós vamos fazer. Olha, a gente pode fazer como isso aqui? Eu posso atribuir valores a x, y, né? Aí eu vou marcando os pontos e em cada ponto eu coloco o vetor associado. Agora, assim, para esses campos que não são uniformes, aquele primeiro, o exemplo é uniforme, ele é bem simples. Agora, esse aqui que não é uniforme, né? Tem um meio prático de traçar eles, é você saber em que pontos o módulo aqui, a norma do campo vetorial será constante. Em que pontos a norma de A será constante. Então, antes de plotar qualquer coisa, vamos calcular a norma desse vetor aqui? Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, a norma de A é igual ao quê? Aí eu pego o quadrado desse mais o quadrado desse, né? Vai ficar assim, olha, x quadrado mais y quadrado, raiz quadrada. Aí eu vou fazer isso aqui sendo constante, para saber justamente a região onde essa norma de A vai ser constante. Eu vou fazer isso aqui igual C. C aqui é uma constante real, arbitrária. Aí, se vocês observarem aqui, ó, isso aqui é uma equação. Essa equação é uma equação de um lugar geométrico bem conhecido por nós. Isso aqui é uma circunferência. Isso aqui é o quê? O que é isso? Isto é uma circunferência. Essa circunferência, ela é centrada na origem e de raio C. Aí, à medida que eu for atribuindo valores para C, né, eu vou determinando as circunferências onde a norma de A é constante. Por exemplo, se esse C for 1, aí eu tenho a circunferência unitária, onde módulo de A, norma de A, né, ela é constante. Aí se eu botar C igual a 2, etc, etc. Eu vou determinando os raios dessa circunferência. Aí vamos colocar aqui, vamos fazer esse desenho no gráfico. Vamos aqui colocar os eixos. Vejamos. Então aqui eu vou traçar essa circunferência. Por exemplo, se eu colocar C igual a 1, aí eu tenho a circunferência aqui, a circunferência unitária. Por exemplo, vamos traçar essa circunferência. Aí eu tenho isto aqui, olha. Mais ou menos. Deixa eu colocar esse ponto aqui. Pronto. Aí eu tenho outra circunferência aqui, ó, de raio 2. Se eu botar C igual a 2, eu tenho isso aqui, olha. Pronto. Ela passa um pouquinho aqui do 2, por causa da imperfeição do desenho. Mas, aí, o que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos colocar uma tabela. Aqui, pessoal. Eu vou diminuir aqui vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu ia diminuir esse eixo, mas eu vou colocar embaixo a tabela. Aí eu vou fazer assim. Aqui.
eu vou pegar x, y e a. Vou pegar alguns pontos aqui para a gente saber o vetor nesses pontos. Por exemplo, eu posso tomar aqui, olha, x igual a zero, y igual a 1. Aí o a é quem? Olha, se a gente for pegar aqui, olha, se a gente for colocar aqui x igual a zero e y igual a 1, você vai ter y chapéu. E a gente coloca aqui, olha, y chapéu. Aí se for o contrário, se x for 1 e y for 0, aí vai ser lá x chapéu. Aí se x for menos 1, a for 0, aí eu tenho menos x chapéu. E se x for 0 e y for menos 1, aí eu tenho menos y chapéu. Aí eu vou traçar para esses 4 pontos aqui que eu já vou ter uma ideia de como vai ser o campo vetorial. Aqui, pessoal, nós vejamos aqui. Olha aqui, ó. No ponto x igual a 0, y igual a 1, nós temos y chapéu. Aí ele é aqui, olha. Esse ponto aqui, ó. Ele vai ser assim. Aí se eu for pegar aqui no ponto x igual a 1, y igual a 0, aí ele é x chapéu. Aí ele vai ser assim, olha, o vetor. Se eu for pegar no ponto, o outro ponto que eu estou considerando aqui, x menos 1, y igual a 0, é menos x, chapéu. Aí eu tenho isso aqui, olha. Aí no ponto que x é 0 e y é igual a menos 1, eu tenho esse outro vetor aqui, olha. Observe que o campo vetorial ele tem aqui um comportamento radial. Aí se eu for colocar aqui, ó, nessa circunferência aqui, essa primeira circunferência aqui, se eu for colocar aqui vetores, em cada ponto dessa circunferência aqui, o vetor vai ter o mesmo módulo. E vai ter outra propriedade que eu não calculei aqui, mas que vai ser perpendicular aqui, olha. Aí eu posso continuar aqui, olha. Aí eu esboço aqui, aí eu pego isso aqui, olha. Aí eu venho para cá. Aí eu vou preenchendo o plano aqui com os vetores. Aí eu vou colocando aqui, olha. Aí se eu for pegar eu posso colocar aqui, olha, vetores nessa outra circunferência aqui. Aí, por exemplo, na circunferência de raio 2. Aí eu posso pegar, por exemplo, o ponto 2, 0. Aí eu boto x igual a 2 e y igual a 0. Aí o campo vetorial associado vai ser 2x chapéu. Aí seria algo assim, mais ou menos. Olha, deixa eu colocar aqui. Aí ele tem esse tamanho aqui, o tamanho. Aí eu venho para cá. Olha só, tá vendo aqui, olha? Aí fica ali. Aí eu vou colocando aqui. Olha só. Aí aqui, olha. Aí eu vou desenhando aqui o campo vetorial.
ele vai tomando a forma aqui. Ó, ele vai ficando assim. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Esse campo aqui, vou colocar aqui o campo A. Ele é um campo radial, porque é, assim, as linhas estão aqui, ó, as linhas de campo estão saindo aqui, as linhas do campo. Elas ficam parecendo assim, como é que eu posso dizer, fazendo uma analogia, um porco-espinho. Aí quando a gente for mais para frente, vamos estudar esse tipo de campo, né? Ele é o campo divergente, esse tipo de campo aqui. O campo que tem esse comportamento aqui porque ele diverge. Ele é como se as linhas fossem produzidas aqui, ó, numa pequena região, né? Aí essas linhas fluem. Aí agora vamos para outro exemplo. Lá na física, antes de ir para outro exemplo, né? Esse tipo de campo aqui, por exemplo, isso representa um campo elétrico eletrostático. Aí aqui nesse centro aqui, teria uma carga elétrica, uma carga positiva, né? Aí essa carga seria a fonte do campo eletrostático, que produz essas linhas. Esse A seria um campo elétrico, e o comportamento do campo seria dessa maneira aqui. Esse comportamento radial, divergente. Vamos para outro exemplo, bem ilustrativo também. O exemplo 3. Eu tenho isso aqui, olha. Vou pegar esse outro campo aqui. A igual menos y na direção x mais x na direção y chapéu. Aí nós vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez no exemplo 2. Vamos determinar as regiões onde a norma de A é constante. Aí eu tenho isso aqui, pessoal. Vamos colocar a norma de A aqui. Isso aqui dá o quê? Aqui, vamos elevar y² mais x² raiz quadrada. Aí vamos considerar isso aqui como sendo constante. Isso aqui é da mesma equação do exemplo anterior, a equação da circunferência de raio C centrada na origem. Então vamos fazer aqui esse gráfico. Ok, pessoal. Aí eu vou traçar os vetores. Para traçar os vetores aqui, eu vou fazer a tabela aqui, eu vou fazer do lado aqui agora. Olha aqui, pessoal, eu tenho aqui o x, aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o a. Aí eu vou colocar aqui. O x igual a 1, y igual a 0. Aí, nesse caso, quando o x for 1 e o y é igual a 0, aqui, olha, eu boto x 1 e o y igual a 0. Então, é y chapéu aqui o vetor. Aí eu venho para cá. Eu coloco x igual a 0 e y igual a 1. Por exemplo, aqui, olha. X igual a 0, y igual a 1. Aí o A vai ser quem? Quando eu colocar aqui x igual a 0 e y igual a menos 1, o A vai ficar menos x chapéu. Eu vou colocar aqui. Menos x chapéu. Aí eu posso colocar agora x menos 1. E o y igual a 0. Quando o x for menos 1 e o y for igual a 0, aqui, olha,
O x é menos 1, aí vai ficar menos y chapéu. E aqui é 0. Aí vai ficar menos y chapéu. Vamos colocar aqui. Você tem aqui menos y chapéu. Aí eu posso ter aqui, olha, agora o x0, y igual a menos 1. Aí aqui se eu colocar x igual a 0, aí vai, aqui y igual a menos 1, menos 1 com menos aqui fica mais, aí fica x chapéu. Aí vai ficar, quando eu botar aqui, olha, o x igual a 0, o y igual a menos 1, isso aqui vai ser x chapéu. Aí nós vamos colocar aqui os vetores. Por exemplo, aqui no ponto x igual a 1, y igual a 0, esse ponto aqui, olha. O vetor associado é y chapéu. Observa aqui como vai se comportar o vetor. Eu coloco isto. Olha aqui, olha. O vetor é esse aqui. O vetor 1, então, olha, sai de 0, é do tamanho 1 aqui, olha. Aí quando eu coloco aqui x igual a 0, y igual a 1, esse ponto aqui. O vetor é menos x chapéu, é esse aqui, olha. Vamos marcar aqui, olha. Aí quando eu tenho x igual a menos 1, y igual a 0, o vetor associado é menos y chapéu. É aqui, ó. Esse ponto aqui, olha. Aí vem para cá. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Aí aqui, no ponto menos 1, 0, quando x for 0, y igual a menos 1, próximo desse ponto aqui, olha, mais ou menos, por aqui, o vetor A é x chapéu, ele vai ser aqui, olha. Observe vocês, peraí, deixa eu voltar aqui e fazer o tamanho certo. Observe que o campo vetorial, aqui, ó, ele tem um comportamento aqui, ó, que vocês observam, dele contornar aqui a circunferência, ele circula de forma tangente. Aí se eu for marcar outros pontos, aí vocês vão observar, se eu for colocar de mais pontos, né? Aí ele vai ter um comportamento assim, ó, desse tipo aqui, ó, mais ou menos. Aqui, olha. Nessa circunferência, os vetores vão ter a mesma norma, aí eu vou colocar aqui, olha, aí ele vem para cá. Aí ele vem para cá. Se eu for colocar aqui nessa outra circunferência aqui, que é aproximadamente de RAL 2, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter, como é que se diz aqui? Aí eu vou botar, por exemplo, aí eu vou colocar aqui os pontos, os vetores, né? Aí eu vou marcar aqui, olha, ele vai ficar. Vou só esboçar aqui. Aí ele vai ficar isso aqui, mais ou menos. Eu coloco aqui. Vai ficar assim, um negócio mais ou menos assim. Olha aqui, pessoal. Aqui, olha.
Observe que o campo, aqui o A, né? Vou botar o nome dele aqui, ele é o A. Ele vai circulando ao redor dessa circunferência que contorna a origem. Ele vai circulando aqui, ó. Aqui eu tenho a origem aqui. Aí ele circula. Esse tipo de campo é muito importante na física. Se você for lá para o eletromagnetismo, isso aqui pode ser, por exemplo, um campo magnético. Isso aqui é uma configuração de um campo magnético, né? Gerado por um condutor. Imagine que aqui, olha, saindo aqui da origem e seguindo o eixo Z, que sai da tela, sai ou entra na tela, aí você vê o sentido. Imagina que neste eixo Z, você tem um fio condutor. Então, esse A que contorna esse fio, né, dessa maneira aqui, circulando, seria um campo magnético. Ou então, poderia ser também um campo magnético, aí aqui nessa região aqui, em torno da origem, eu teria uma fonte de campo elétrico variável no tempo, um fluxo elétrico variável no tempo. Aí isso também geraria um campo magnético com esse comportamento aqui. Ou ainda, se você for lá para a dinâmica de fluidos, isso aqui representaria um fluido rotacional. Um fluido em rotação aqui, em torno de um vórtice. Essa origem aqui seria um vórtice, no qual aqui o fluido circularia em torno deste vórtice. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui a atenção de vocês. Aí nós vamos encerrar a aula por hoje. E na próxima aula, nós vamos falar do campo gradiente e introduzir o conceito de integral de linha. Ok? Muito obrigado.